Quando eu comecei a escrever, que eu não tinha a intenção de ser escritora, eu comecei a escrever para superar um trauma. Era algo de um acontecimento que tinha sido profundamente invasivo na minha vida e que tinha me paralisado. Então eu comecei a escrever para isso. Eu queria encontrar uma memória que estava soterrada, né? A memória de um acontecimento, a imagem de um acontecimento que estava soterrada por muitos ruídos, muitos barulhos, pela vida, pelos outros acontecimentos que aconteceram, né? Então eu queria voltar a isso. Então escrever para mim, nesse momento, era essa tentativa de recuperar uma memória perdida, né? De tentar sair do trauma. O que eu percebi, né, nesse processo é que eu não iria superar no sentido de eliminar, pegar o trauma e tirar. Mas eu fui percebendo que aquele lugar era um lugar muito potente, porque era um lugar que a cada vez que eu me aproximava, ele acordava o meu corpo de novo. Então, se eu me aproximasse daquele acontecimento e eu, de algum modo, né, estivesse escrevendo sobre aquilo, eu movimentava afetos. Então, eu vivenciava aquela experiência mais uma vez. Então, eu comecei a perceber que eu ia chegando nesse lugar e eu ia experimentando de novo aquela experiência. E em algum momento, eu deixei de me preocupar em contar, né, para mim mesma sobre o que tinha acontecido, mas eu me entreguei à experiência de viver aquilo novamente, do acontecimento, né? A experiência do acontecimento. Eu deixei que ele chegasse em forma de escrita, em forma de texto, sem o julgamento muito claro do que eu estava escrevendo, né? Esquecendo um pouco a estrutura que estava falando comigo, se era um conto, se era um poema, se era um relato, esquecendo um pouco da estrutura e me deixando ser levada por essa experiência mais próxima do acontecimento. E não foi aí que eu virei escritora ainda, né? Eu só fui percebendo que quanto mais eu me aproximava desse trauma, e mais eu deixava a coisa acontecer na escrita, nunca a coisa acontecia do mesmo modo. Cada vez que eu deixava ela acontecia diferente. E isso começou a me empolgar. Me empolgar porque era muito potente. E a escrita era muito boa. E o texto era muito bonito, e o texto funcionava muito bem. E quando eu lia, eu me reconhecia. E eu lia e eu chorava. Ou eu lia e eu ria. Né? Porque eu não só falava seriamente sobre aquele trauma, mas em alguns momentos eu era irônica com ele. Então eu virava o trauma no avesso. Né? Eu era a agente, não só a paciente daquele trauma. E aí eu fui percebendo a potência desse trauma. Né? Daí eu fiquei pensando, o que é superar um trauma? Superar um trauma é conseguir conviver com ele e me enriquecer dessa experiência, mantê-lo como uma experiência aberta para que eu possa ir lá me alimentar desses afetos, dessa experiência vivida e utilizar isso como material de escrita. Então, superar o trauma, eu não superei. Tem noite que eu coloco a minha cabeça no travesseiro e ele volta. E se eu não estiver bem o suficiente, ele me pega. Ele vai me pegar se eu não estiver fortalecida, né? Eu vou chorar. Eu não sou escritora, eu só sou uma pessoa que está revivendo o seu trauma. Aí eu vou conversar com alguém, eu vou buscar um analista, eu vou conversar com as pessoas. Mas eu conheço um caminho também. Eu conheço um caminho que é a escrita literária. E eu sei, porque eu já fui tantas vezes nesse lugar, eu já fiz tanta coisa ali, que eu sei que eu posso escrever alguma coisa totalmente nova sobre essa coisa que é a mais antiga em mim.